Quem é melhor, Jannik Sinner, italiano número 1 do mundo, ou Carlos Alcaraz, espanhol número 3 do mundo? A cada ano, a cada semana que passa, a rivalidade entre os dois aumenta e os dois se mostram aí dois nomes que estão dominando aí a nova geração como os protagonistas do tênis, né? A gente que teve nos anos 2000, anos 90, 2000 ali, a supremacia do Big Three, né? Com Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, que durante muitos anos aí dominaram praticamente todos os títulos de Grand Slam, acumularam muitos títulos. Djokovic, por exemplo, tem 99 títulos na carreira. E agora estamos iniciando aí uma nova geração de tenistas e por enquanto temos dois que estão dominando completamente o circuito, que são esses dois. E será que temos espaço para um terceiro? Eu vou querer a sua opinião aí nos comentários para começar o vídeo aqui. Primeiro, se você acha Jannik Sinner ou Carlos Alcaraz melhor, e depois se você acha que tem espaço para a chegada de um terceiro, para quem sabe a gente fazer um novo Big Three aí, quem sabe? E o João Fonseca, por que não, né? Vamos torcer para que esse terceiro homem aí seja ele. Então vamos analisar aqui os cards do Sinner e do Alcaraz, lembrando que estamos com Roma acontecendo e pode ser uma final aí entre os dois, seria épico. Jannik Sinner, italiano de 23 anos, 1,91 m, destro, backhand de duas mãos e tem como seu melhor golpe o forehand, estilo de jogo-ataque. A gente confessa que fiquei bastante em dúvida entre colocar forehand ou backhand. O Sinner tem um dos melhores backhands do circuito, é um backhand poderosíssimo, mas o forehand dele é literalmente uma patada, né? É um dos forehands é um dos jogadores que mais acelera no forehand. A gente até fala, né? Para o cara chegar no número 1 do mundo, ele tem que ser completo, né? É o caso do Sinner. Saca bem, defende muito bem, tem um belo forehand, um baita backhand, sabe volear. Então, assim, é um cara extremamente completo e que já tem 19 títulos na ATP. Sendo que desses 19 títulos, 3 Grand Slam. O Sinner é o atual campeão do Australian Open 2025. E em 2024 ele ganhou o US Open e o Australian Open. Então, já tem 3 títulos de Grand Slam na carreira. E o seu maior rival hoje, na atualidade, né? É o Carlos Alcaraz, que começou ali como um grande fenômeno, né, batendo recordes muito novo, ganhando torneios muito novo. E o Sinner agora tá até em melhor fase, né, nos últimos 2 anos aí, 24 e 25, mas o Alcaraz a partir de 22, 23 foi um furacão no tênis. Ele é espanhol, tem 22 anos, 1,83 m, tem estilo de jogo ataque e o ponto forte seu forehand, que é poderosíssimo, né? Aliás, eu acho que a gente não precisa nem ficar muito falando das características desses dois, com certeza você que está assistindo já viu vários jogos desses dois aí. O Alcaraz tem 18 títulos na ATP, um título a menos que o Sinner, mais um Grand Slam a mais. Alcaraz que ganhou no ano passado, se o Sinner ganhou no ano passado o US Open e o Australian Open, o Alcaraz ganhou os outros dois, o Wimbledon e Roland Garros. O Wimbledon que o Alcaraz é bicampeão e o quarto título dele é o US Open. Então tá faltando aí somente o Australian Open para ele fazer aí os 4 Grand Slams. São tenistas aí que cada vez mais, a rivalidade está cada vez mais aflorada, né? O próprio Alcaraz e o Sinner falam bastante sobre isso. E temos agora uma final, aliás, umas quartas de final, ou oitava de final. Estamos nas oitavas de final, não, quartas de final do ATP 1000 de Roma, com cada um de um lado da chave. Sinner aguardando o Munaro Ruud, e temos ali já definidos os outros confrontos, Hurkacz e Tommy Paul, Draper e Alcaraz, Musetti e Zverev. O Draper que sofreu horrores para ganhar do Mute hoje e o Alcaraz que também sofreu muito, foi ganhar no tie-break do set decisivo contra o Khachanov. Musetti e Zverev ganharam em sets diretos, estão jogando fino. E eu até falo, né? A gente fez uma simulação aqui no início. Nos ATPs 1000 e Grand Slam, é muito raro que aconteçam muitas zebras, porque esses tenistas mais favoritos, eles chegam, né, na decisão. E quando a gente olha aí dos 7 até agora classificados, acho que só o Hurkacz que não era esperado ele estar ali. Todos os outros era muito esperado. E podemos ter uma final entre Sinner e Alcaraz, que seria histórico aí, buscando empate, né? O Alcaraz estaria buscando esse empate em número de títulos ATP aí, o Sinner tentando chegar ao seu 20º título, olha só, 23 anos e 19 títulos é realmente assustador. Então vamos ver aí, estamos acompanhando diariamente o ATP Roma e quem sabe teremos essa final aí em breve. E vamos falar agora sobre o J300 de Santa Croce na Itália, que é um torneio preparatório para Roland Garros Júnior.
temos 3 brasileiros, falamos no vídeo de ontem, e os 3 brasileiros venceram na primeira rodada, começando com a Pietra Rivoli, que ganhou de uma das favoritas, inclusive, que é a Lina Friedman, que nem estava jogando muito juvenil, mas acho que ela é top 50 ou top 60 do ranking juvenil, vinha muito bem, né? E a Pietra conseguiu uma vitória maiúscula aí na primeira rodada e vai ter um páreo duro na segunda rodada, a gente vai falar já já. O outro brasileiro que ganhou, Luiz Guto Miguel, o Gutão, que ganhou de um japonês que vinha de 15 vitórias consecutivas, o Ryu Tabata, já jogou inclusive alguns torneios profissional, é um cara assim que também estava entre os favoritos, e o Gutão, olha só, o Gutão tem tudo para ser aí uma grande promessa e uma grande realidade para o tênis brasileiro. Que vitória do Gutão passando pela primeira rodada desse J300 que é muito famoso até no circuito, né? Inclusive tem vários jogadores que brilharam no profissional que ganharam esse J300 da Itália aí, que foi, por exemplo, Dominic Thiem ganhou, Kafelnikov, teve outros que jogaram, o próprio Guga jogou também esse torneio, então é um torneio muito renomado aí no circuito juvenil. E além do Gutão, temos a Naná, que conquistou uma vitória aí tranquila, né? Naná mais uma vez dando aula de tênis, ganhou da italiana que veio do quali, a Emma Scaldalai, 6-1, 6-2, classificando para a segunda rodada. E vamos ver quem são os adversários aí dos brasileiros na segunda rodada, mas antes eu vou pedir a sua inscrição aqui no canal. Estamos num sofrimento aí para ver se a gente consegue bater 4.000 inscritos, falta pouquinho, falta aí cerca de 30 inscritos, precisamos muito da sua ajuda. A gente não pede nada mais do que a inscrição e o like, que já nos ajuda demais. Então vamos lá para a adversária da Pietra. Não vou nem conseguir falar esse sobrenome, eu vou falar só a Anastácia, que é a sérvia, assim como Djokovic, né, da Sérvia, 16 anos e o ranking atual 52, ela tem nada mais, nada menos do que 8 títulos ITF Juniors. Que jogo duro para Pietra. Todos esses jogos vão ser na quarta-feira, eu tô gravando esse vídeo na terça-noite, então amanhã são os 3 jogos. Adversário da Naná, Alyssa James, jamaicana de 17 anos, atual ranking 112, 4 títulos ITF Juniors, também um jogo duro para Naná, mas acreditamos que a Naná entre com favoritismo aí para passar para a próxima rodada. E o Gutão vai pegar um jogador de Taiwan, ou Taipei chinês, né? Quan Shouchen, 17 anos e 4 títulos ITF Júnior, ele que eliminou um tenista da casa. Jogo duro também para o Gutão e estaremos acompanhando no vídeo de amanhã, a gente vai dar todas as atualizações para vocês. E eu vou querer saber a sua opinião mais uma vez, hein? Acha que os brasileiros aí vão chegar bem para Roland Garros, Gutão, Naná, Pietra e também, obviamente, fala aí, deixe seu comentário aí, Sinner ou Alcaraz, qual que é a sua preferência? Eu até agora não defini muito o meu escolhido, acho que eu preciso de mais uns aninhos aí para ter certeza, certo? Grande abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo e até mais.